Quem está feliz por estar na casa de Deus, diga amém. Glória a Jesus. Queridos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus e desejo que esta paz ela seja abundante sobre a tua vida todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Aleluia. Nós fizemos uma leitura que a gente costuma ler no culto de Santa Ceia, mas hoje nós vamos aprender um pouco, doutrinariamente, sobre a ceia do Senhor. Nós estamos trazendo uma sequência de estudos. Essas lições trazem doutrinas básicas da palavra de Deus, que todo cristão deve compreender e viver. E nós estudamos na primeira lição sobre o discípulo e a comunidade, como o cristão, o discípulo deve se comportar na comunidade. Na segunda, nós estudamos sobre o cristão e o lar, a casa, a família, a residência. Na terceira, nós estudamos sobre o cristão e a tentação. Na quarta, nós estudamos sobre o cristão, o discípulo e a impureza. Na quinta, nós estudamos sobre o discípulo e a idolatria. Na sexta, nós estudamos sobre o discípulo e a temperança como fruto do Espírito, indispensável para todo servo de Jesus. Na sétima, nós estudamos sobre o discípulo e o perdão, também uma outra doutrina indispensável para todo servo de Deus que quer ser arrebatado no arrebatamento da igreja. Na oitava, nós estudamos sobre a mordomia cristã, como o discípulo deve lidar com a propriedade financeira, a gestão financeira, e nós aprendemos ali sobre mordomia, aprendemos sobre os mordomos apenas. Tudo é do Senhor, Ele dá, Ele reparte como Ele quer a cada um. E na nona lição, nós estudamos sobre o discípulo e o louvor, o ato de louvar a Deus, louvor também sobre o prisma doutrinário. E na décima, nós estudamos sobre o batismo nas águas como um mandamento ou uma ordenança de Jesus, não apenas um ensinamento, mas uma ordenança de Cristo para a sua igreja. E na lição passada, falando sobre o batismo, nós citamos ali que há duas ordenanças, pelo menos, que Jesus ele instituiu, ele criou, ele ordenou que a igreja assim também praticasse e vivesse. E a primeira dela é o batismo nas águas, e a segunda dela é a Santa Ceia do Senhor. Pastor, só são essas duas ordenanças que Jesus mandou à igreja? Não, amados. Ele mandou a gente ser missionário também, ele mandou a gente pregar o Evangelho, ele mandou a gente ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! São muitos ensinamentos do Senhor, mas como rito, nós temos aqui pelo menos duas instituições que o Senhor instituiu, ordenou à igreja, que é o batismo nas águas. Não vamos nos demorar muito na questão do batismo nas águas, porque já estudamos nosso último encontro, e hoje é o dia de nós aprendermos um pouco sobre a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Nós precisamos ter algumas atitudes em relação à ceia do Senhor. Ele requer algumas atitudes nossas como discípulos para praticarmos
e vivermos a ceia do Senhor, participarmos dela. Precisamos saber qual o significado da ceia do Senhor, o que realmente significa, e também precisamos saber qual foi a base que Jesus utilizou para instituir a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amados, ela deve ser participada em uma ocasião solene com toda a igreja. Ela não é algo que deve ser feito individualmente ou desorganizadamente. Paulo, inclusive nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele doutrina, ou seja, ele ensina a respeito de como deve ser a celebração da Santa Ceia, exceto quando a pessoa tem impossibilidades de vir e participar da ceia coletiva. Aí o presbítero deve ir ou mandar alguém competente até aquela pessoa e então celebrar juntamente com ela ali a ceia do Senhor. Tirando disso, a ceia deve ser em uma forma solene na igreja, um culto público, aleluia. Ao contrário do que muitos pensam, assim como o batismo nas águas, a Santa Ceia também ela não é uma opção, ela é um mandamento. Há pessoas que acham que podem ser cristãos perfeitamente sem passar pelo batismo nas águas e sem passar ou usufruir ou participar da ceia do Senhor. São instituições, são mandamentos de Cristo para a sua igreja. Portanto, não é uma opção. Eu não devo, eu vou optar por não me batizar nas águas e automaticamente eu vou optar por, mesmo batizando nas águas, não participar da ceia. Eu não tenho esse direito. É uma ordenança, é mandamento. Tem um provérbio popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então a ceia não é uma opção de fazer ou não fazer, é um mandamento, faz parte da liturgia da adoração a Cristo enquanto a igreja de Cristo estiver na terra. Ele foi bem claro: vocês vão fazer isso até que eu volte. Até que eu volte. Então não é uma opção. Opção é quando é opcional, você pode ou não e não tem muita diferença. É uma ordenança e todos nós devemos participar. Aleluia. A ceia do Senhor, amados, ela é um símbolo da nossa participação no sacrifício e na vitória de Cristo, e também é um símbolo da união espiritual da igreja. Nós vamos já, um pouquinho mais à frente, estudar um pouco sobre esses dois símbolos da Santa Ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. A ceia, como nós dissemos, questionamos no início, que lastro Jesus utilizou, qual foi a base que Jesus utilizou para instituir a ceia do Senhor. Ela foi baseada em quê? Já preguei um sermão aqui, uma vez que a ceia, a última Páscoa, foi a Páscoa que Jesus mais desejou ter com seus discípulos. Ele celebrou durante seu ministério pelo menos 3 Páscoas. O seu ministério foi em torno de 3 anos e alguns meses, alguns arriscam a dizer que foi 3 anos e meio. Então ele participou, ele era um judeu ativo, ele participava, ele celebrava a Páscoa todos os anos, como todo bom judeu. Mas na última Páscoa, ele declara aos seus discípulos, dizendo: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Porque não era uma Páscoa como as outras Páscoas que ele havia celebrado, era uma Páscoa única, porque naquela Páscoa, a última Páscoa, ele iria fazer uma instituição.
E ele comeu a Páscoa, a última Páscoa com os seus discípulos, normalmente como ele comia das outras vezes, tá? O texto de 1 Coríntios capítulo 11 diz que depois da Páscoa, depois da ceia da Páscoa, é que ele faz a instituição da Santa Ceia. Então foi na última Páscoa, foi numa quinta-feira da Páscoa. A Páscoa era uma semana, era um período de 7 dias. No sétimo dia, que era o ápice, né, onde os judeus não podiam comer pão, eles tinham que afligir a sua alma, de fato. 7 dias eles tinham que comer pães asmos, sem fermento, né, algumas restrições. E no sétimo dia, eles não poderiam comer, era o jejum, eles tinham que afligir a sua alma, tá? Então foi numa quinta-feira à noite, uma quinta-feira, tá? Que atualmente chama-se da Paixão. Por que paixão? Porque aproximava a morte, sofrimento, né? Paixão simboliza sofrimento, rasgar a alma, rasgar o peito. Então Jesus ele celebra a Páscoa, e depois da Páscoa ele pega o pão. Ele pega um pão, ou um pedaço de pão significativo, e ele começa a cortar, a despedaçar aquele pão na presença dos seus discípulos. E enquanto ele repartia o pão, ele ia dando ensinamentos para eles, como eles deveriam fazer. E ele disse que quando ele cortava aquele pão era o seu próprio corpo, era a sua carne. E alguns ensinamentos anteriores, você vai observar Jesus dizendo que ele era o pão, Jesus dizendo que tinham que comer da carne dele. Aquele que não comesse da sua carne não tinha parte no reino, né? É tanto que as pessoas se disseram, ele está louco, e foram saindo, né? Que sermão mais terrível de ouvir! Quem pode ouvir um sermão desse? E a multidão foi embora, porque achava que Jesus estava tendo desvario. Mas ali ele estava ensinando que a carne dele, o corpo dele, é o pão vivo descido do céu para saciar a fome de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, Jesus, amados, ele pega o pão e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, e vocês devem fazer isso, tá? Todas as vezes que vocês comerem dessa forma, vocês estarão se lembrando de quê? Da minha morte. Jesus não tinha morrido ainda, e nem os discípulos acreditavam que Jesus iria morrer daquela forma, porque eles olhavam para ele e viam o Messias, e eles tinham uma imagem do Messias como um guerreiro vitorioso, como um governador que iria subjugar todos os povos, iria enaltecer a Israel como um povo de Deus. Jamais eles poderiam imaginar Jesus pendurado no madeiro, uma morte de maldito. Por isso Pedro disse: longe de ti, Senhor, uma morte tão cruel dessa. Quando Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então Pedro se deixou ser usado, ser instrumento de Satanás por um momento ali. Então, queridos, o pão, né, o símbolo da ceia, primeiro é o pão, ele simboliza a carne, o corpo de Cristo, que foi rasgado por nós no madeiro, que foi vituperado. Não precisa nem a gente parar para descrever o tamanho do sofrimento de Cristo, como Jesus sofreu, porque os evangelhos descrevem muito bem a respeito do sofrimento de Cristo, do sofrimento físico de Cristo. E depois do pão, distribuir o pão, ele pega um cálice,
de vinho, levanta diante dos discípulos e diz: olha, este cálice era vinho, era fruto da vide, mas ele diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Então, por isso nós utilizamos o pão e o vinho como símbolos da ceia, tá? Como meio de celebrar a ceia. Nós não cremos na transubstanciação. Jesus, apesar de ele ter afirmado ali para os seus discípulos: este é o meu corpo e este é o meu sangue, nós entendemos que era uma simbologia. Alguém crê que o corpo de Cristo, o pão, depois de ser orado ali, consagrado, ele passa a ser literalmente o corpo de Cristo. O vinho, ele passa a ser literalmente o sangue de Cristo. Porém, a Bíblia não nos dá esse respaldo. Por isso, nós não cremos assim. É um símbolo apenas. O vinho continua sendo vinho, o pão continua sendo pão, porém sagrados. É um símbolo sagrado. Tem toda uma simbologia sagrada, tá? Mas continua sendo pão e continua sendo o vinho. Amém, queridos? Então, vimos agora a base em que a ceia foi firmada, foi na Páscoa, né? A Páscoa, ela simbolizava dois momentos. Ela simbolizava o passado e ela simbolizava o futuro. Como que a Páscoa simbolizava o passado? A Páscoa simbolizava o passado quando ela era um memorial da libertação dos hebreus do Egito. Eles foram ali escravizados por cerca de 400 anos, e Deus os tirou com mão forte, mão poderosa ali do Egito. Então, todas as vezes que eles comessem o cordeiro, não o pão é da ceia, né? Lá o símbolo da Páscoa para eles era o cordeiro assado. Eles estariam lembrando de como o Senhor livrou eles. O sangue do cordeiro, né, daquele cordeiro que eles comiam, que eles comeram a primeira vez, foi colocado, salpicado nas ombreiras das portas, e através daquele sinal aconteceu o milagre da preservação de todo o primogênito hebreu. Enquanto todos os egípcios, do animal, do estábulo ao palácio, todos morreram os primogênitos, nenhum primogênito hebreu morreu protegido pelo sangue do cordeiro. Então era um memorial da libertação e dos milagres, maravilhas que Deus tinha feito, mas também olhava para o futuro, porque aquele cordeiro simbolizava o Cristo que futuramente seria crucificado, derramado seu sangue para remissão de toda a humanidade. Na antiga aliança, o povo da antiga aliança era o povo hebreu, era o povo descendente de Abraão. Logo, a aliança, o símbolo da antiga aliança, o vínculo da antiga aliança era sanguíneo, tinha que ser da linhagem de Abraão. Na nova aliança, todo aquele que crê no sacrifício vicário de Cristo, sendo judeu, sendo grego, não importa, sendo judeu, sendo gentil, todo aquele que crê, todo aquele que receber o Filho, será lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O autor dos Hebreus escreve dizendo que, lembrando que Deus havia afirmado que em Abraão seria bendita todas as nações da terra. E como que todas as nações da terra é bendita através de Abraão, queridos? Através do poder vicário do sangue de Cristo vertido no Calvário.
Todo aquele que se converte a Cristo é lhe dado o direito de ser filho de Deus. Portanto, o vínculo da nova aliança não é mais o sangue, não é mais a carne, é agora a fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Cristo, ele se torna filho de Deus, logo está debaixo da nova aliança, participante do sacrifício de Cristo e do sangue de Cristo, como ele descreveu para os seus discípulos naquela quinta-feira à noite, quando ele instituiu a Santa Ceia. Aleluia! O que significa a ceia, queridos? A ceia, ela significa a morte do Senhor em nosso lugar, na qualidade de Cordeiro Pascual. Todas as vezes que nós ceiamos, nós não nos lembramos da saída do Egito, nós nos lembramos da morte de Cristo no Calvário por nós, que morreu em nosso lugar, quando eu é que deveria morrer e ser crucificado naquele madeiro. Jesus escolheu, mesmo não tendo pecado algum, aleluia, assim como também o sangue do Cordeiro que livrou o primogênito israelita, o sangue de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, ele nos purifica de todo pecado e nos justifica, tirando-nos do estado deplorável de condenado à condenação eterna a um status de filho de Deus, de príncipes na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para quem foi constituída a ceia? Para a igreja do Senhor Jesus, a igreja legítima do Senhor. E qual é a igreja legítima? É aquela que confessou a Jesus como Senhor e Salvador e passou pelo batismo nas águas como cumprimento da ordenança de Cristo. Todo aquele que é servo de Deus, já passou pelo batismo nas águas, está em comunhão com Deus e com a igreja, é o apto para participar da ceia. A ceia foi instituída para a igreja santa, a igreja pura, uma igreja adornada. Aleluia! E qual é a finalidade da ceia então, pastor? Nós já vimos o símbolo, nós já vimos a base, nós já vimos o significado da ceia. E por que mesmo a gente tem que celebrar tantas vezes? No nosso caso, a gente celebra todos os meses. Algumas denominações celebram algumas vezes no ano, outros já celebram toda semana. Por que a gente deve celebrar a ceia? Por alguns motivos. O primeiro motivo é que a ceia ela nos faz lembrar, é um memorial. E quando a gente lembra da morte de Cristo, do nosso lugar, quando a gente reconhece que era a gente que deveria estar ali naquele madeiro, receber aqueles açoites, carregar aquela coroa de espinho, ser traspassado por aquela lança, ser pregado os nossos tendões naquele madeiro, e mesmo assim não resolveria o nosso problema, porque não haveria justiça em nós capaz de justificar os nossos pecados, irmãos. Então, quando a gente olha para o Calvário, a gente olha para o sacrifício de Cristo dessa forma, dá-nos o sentimento de gratidão e adoração, aleluia, pelo que Ele fez por nós. Portanto, é um memorial sagrado. Quando nós olhamos, nos lembramos da morte de Cristo, a gente não lembra com a mesma tristeza de quando nós perdemos a nossa mãezinha. Porque todas as vezes que nós olhamos para trás e nos lembramos da nossa mãe, a gente sente um baque no peito, saudades, um lugar vazio. Mas quando nós olhamos para o passado e nos lembramos do sacrifício de Cristo, nos dá um prazer, uma satisfação, uma gratidão, aleluia, porque Ele nos transformou de condenados à condenação eterna a justificados pelo seu sangue. Então nós nos alegramos.
É por isso que a gente chora, fala em mistério quando está participando da ceia, porque é gratificante, é uma boa lembrança, aleluia, nos traz satisfação. Segundo motivo, a Santa Ceia, ela nos une em amor. Ela une a igreja em amor. Ela une os crentes em amor. Nós, para participarmos da ceia, precisamos estar em comunhão, tanto com Cristo como uns com os outros. Então, quando nós estamos participando da ceia, a gente também está fazendo aquela introspecção, aquela pesquisa no nosso coração. Será que eu estou de bem mesmo com todo mundo? Será que eu não estou intrigado com alguém? Eu não tenho que fazer as pazes com alguém primeiro e participar da ceia? Ou seja, a ceia é o nosso elo, é o que nos une em amor, o amor cristão. Ainda que a gente pecou contra o irmão, a gente vai lá e pede perdão. Ainda que o irmão nos ofendeu, foi ele que pecou contra nós, a gente vai lá e pede perdão do mesmo jeito, aleluia. E somos unidos por esse vínculo do amor. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, queridos. Por isso nós devemos celebrar a ceia com frequência, porque não tem nada mais gratificante para o crente do que adorar a Jesus, agradecendo pelo seu sacrifício, pela sua morte por nós no Calvário. Amém, amados? Glória ao nome do Senhor. Como o crente deve participar da ceia? E aqui eu já vou caminhando para o final desse estudo. O crente deve participar da ceia de maneira santa. Inclusive o texto que Paulo começa aqui, 1 Coríntios 11, 17, ele começa fazendo uma repreensão. O que ele diz lá? Nisso que vou vos dizer agora, que eu vos direi agora, não vos louvo. Essa expressão significa: eu reprovo essa atitude de vocês. Vocês estão fazendo errado. Não é assim que vocês devem fazer. Então, Paulo já começa o texto assim, dizendo: vocês estão fazendo errado. Vocês não estão tratando com o devido cuidado algo tão santo, tão sagrado, instituído pelo próprio Mestre. Então, queridos, nós temos que participar da ceia, primeiro, com discernimento. Paulo fala aqui: alguns estão participando sem discernir o corpo de Cristo. O que é? Falta de discernimento, falta de entendimento, falta de compreensão. E Oséias já disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que saber exatamente o que significa a ceia do Senhor, e temos que saber como está o meu alinhamento, a minha comunhão com o Senhor e com a noiva do Senhor, para eu participar deste símbolo. Em segundo lugar, eu preciso examinar a minha consciência. Devemos fazer um exame de consciência. Paulo diz aqui: porque aquele que examina-se a si mesmo, ou seja, aquele que julga a si mesmo, ele não é condenado com o mundo. Então a gente deve fazer um exame de consciência, tá, queridos? Não devemos fazer vista grossa para o nosso mau comportamento, para as nossas más atitudes. Devemos nos arrepender, reconhecê-las, arrependermos-nos e confessá-las ao Senhor, para então participarmos da ceia. E em terceiro lugar, nós precisamos participar com reverência. Com reverência. Paulo diz: olha, tem uns que põem na frente, tem uns que estão levando um peru assado, eu vou parafrasear, estão levando um cântaro de vinho inteiro, e aí começa a comer desordenadamente, ignorando a necessidade do outro que nada tem, envergonhando que nada tem. Ou seja, fala de reverência. Alguns chegavam a se embriagar, bebia tanto que ficava bêbado no culto, na reunião da ceia. Paulo estava repreendendo, diz: olha, se vocês têm fome, come em casa. Porventura você não tem de casa onde comer? A ceia
é uma simbologia, é um ato sagrado, não é para encher a pança, então tem que ser de forma reverente. A ceia é uma forma de adoração ao Senhor. Quando nós estamos participando da ceia, nós estamos adorando a Jesus, nós estamos reconhecendo a sacralidade do sacrifício de Cristo e estamos adorando ao Senhor. Por isso deve ser reverente. Amém? Portanto, a ceia simboliza o sofrimento de Cristo, tá? E nós, não basta para nós ficarmos apenas comovidos com o sofrimento de Cristo. Nós devemos pensar profundamente e aceitar a vitória ganha por Ele através da sua obra completa, que foi o seu sacrifício do Calvário por nós, a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia.